Oi! No vídeo de hoje vamos bordar mais um pedaço desta mini em ponto cruz. Se você perdeu as outras partes do vídeo, vou deixar o link na descrição. O link para o gráfico também está na descrição deste vídeo. Vou começar este vídeo com a linha preta número 403. Cortei um pedaço de linha de 1 metro, tirei apenas o fio, dobrei no meio e passei as duas pontas pela agulha. E do outro lado ficou a laçada. Vamos finalizar a orelha. Está aqui o laço, vou começar aqui, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de baixo para cima, fazendo um ponto, saindo na carreira de cima. Esquerda, de baixo para cima, faço 2 pontos. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha para a direita, de cima para baixo, faço 2 pontos. Viro a agulha e faço o terceiro ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos, saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para direita, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Viro a agulha e faço o sexto ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Esquerda agora, de baixo para cima, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, saio na carreira de cima, viro a agulha de cima para baixo para a direita, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Viro a agulha e faço o sétimo ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Agora vou para a esquerda, de baixo para cima, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, fecho um ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha de cima para baixo para a direita, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, viro a agulha e faço o sétimo ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, fecho um ponto de baixo para cima para a direita. Saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos,
Viro a agulha e faço o 5º ponto de baixo para cima para direita, saindo na carreira de cima. Vou para a esquerda de baixo para cima, fazendo 1, 2, 3 pontos, volto fechando esses pontos, para a direita, de baixo para cima, fecho 1, 2, 3 pontos, faço mais um ponto para a direita, de baixo para cima. Fecho esse ponto virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para esquerda, saindo na carreira de baixo. Continuo para a esquerda, de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4, fecho o 5º ponto, introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso, para fazer o arremate, pois minha linha está acabando. Viro o meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, agora por baixo do etamine e da linha, puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo. Vou para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei novamente 1 metro de linha dobrado na agulha. O último ponto que fechamos foi este, então vou introduzir a agulha aqui abaixo dele, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de baixo para cima, fecho esse ponto, arrumo a linha, continuo para a direita, de baixo para cima, fechando 1, 2, 3 pontos, viro a agulha e fecho o 4º ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Vou agora para a esquerda, de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para direita, fechando 1, 2, 3, 4, 5 pontos, viro a agulha e fecho o 6º ponto de cima para baixo para direita, saindo na carreira de baixo. Agora vou para a esquerda, de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, viro a agulha, vou de baixo para cima para a direita, fechando 1, 2, 3, 4,
5, 6 pontos, faço mais um ponto de baixo para cima para a direita, fecho esse ponto virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora vou para a esquerda de cima para baixo, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, saio na carreira de baixo, viro a agulha, vou de baixo para cima para direita, fechando 4 pontos. Faço mais um ponto de baixo para cima para a direita. Fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora, para a esquerda, fecho 1, 2, 3 pontos, faço mais um ponto de cima para baixo para a esquerda, fecho esse ponto, virando a agulha, passando por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, ainda para a direita, de baixo para cima, fecho um ponto, viro a agulha, direita de cima para baixo, fecho o segundo ponto, saio na carreira de baixo e agora fecho esse primeiro ponto, introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou aqui para a direita, passo a agulha por baixo dessa linha, por baixo do etamine e da linha. Para a direita novamente, passo a agulha por baixo dessa linha do etamine e da linha, puxo. Para a esquerda, passo a agulha por baixo dessa linha do etamine e da linha, puxo. Para a direita, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Agora vou trabalhar com a linha branca. Cortei um pedaço de linha de 1 metro, tirei apenas o fio, dobrei no meio e passei as duas pontas pela agulha. Vou começar aqui, ó. Introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Fecho um ponto para a esquerda de cima para baixo, viro a agulha, fecho o segundo ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Vou para a direita, de baixo para cima, faço 3 pontos. Volto para a esquerda, fechando esses pontos. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo virando a agulha de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo virando a agulha de baixo para cima para a esquerda, saio na carreira de cima, viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a direita, fecho esse ponto para a esquerda de cima para baixo. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo introduzindo a agulha no avesso. Agora eu vou visualizar aqui, olha, meu próximo local de pontos brancos é aqui. Então, eu viro o meu trabalho, coloco o dedão sobre a agulha, tiro a agulha, aqui está a minha linha,
Vou passar aqui, ó, por baixo dessa linha branca, puxo, passo aqui por baixo dessa linha, por baixo de tamine e da linha, puxo. Vou virar aqui, ó, porque tá ruim a posição. Deixa eu continuar marcando aqui, ó. Saio aqui, vou aqui, ó, passo a agulha por baixo da linha de tamine e da linha, puxo. Na carreira de cima, passo a agulha por baixo da linha do tamine e da linha, puxo. Na carreira de baixo, passo a agulha por baixo da linha do tamine e da linha, puxo. Na carreira de cima, passo a agulha por baixo da linha do tamine e da linha, puxo. Na carreira de baixo, passo a agulha por baixo da linha de tamine e da linha, puxo. Agora vou aqui para cima, passo a agulha por baixo da linha de tamine e da linha, puxo e introduzo aqui. Viro meu trabalho. Vou para a direita, de cima para baixo. Faço um ponto, viro a agulha direita de baixo para cima. Saio na carreira de cima, direita de cima para baixo. Fecho esse ponto para a esquerda de cima para baixo. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo. Finalizo virando a agulha de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima. Fecho esse ponto para a esquerda de baixo para cima. Faço 2 pontos para a direita de baixo para cima. Viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a esquerda. Viro a agulha, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha. Puxo. Viro a agulha. Finalizo o ponto de cima para baixo para direita, saindo na carreira de baixo. Passo a agulha por baixo dessa linha. Puxo. Finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Introduzo a agulha, saio com ela no avesso. E o próximo ponto que eu quero fazer é aqui. Viro meu trabalho. Coloco o dedão, tiro a agulha. Minha linha está aqui. Passo aqui na carreira de cima, por baixo da linha de tamine e da linha. Puxo. Na outra carreira aqui de cima, passo a agulha por baixo dessa linha. Puxo. Agora passo a agulha por baixo dessa linha aqui, ó, da frente. Puxo. Introduzo a agulha aqui. Saio com ela no direito. Puxo. Vou para a direita. De baixo para cima, faço um ponto. Esquerda, de baixo para cima, faço 2 pontos. Saio na carreira de cima, direita, de baixo para cima, saindo na carreira de cima, faço um ponto. Agora aqui, de baixo para cima para a direita, fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo da linha, puxo. Finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Volto para a esquerda, de cima para baixo, fechando 3 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, de baixo para cima para a direita, fecho 2 pontos. Faço mais um ponto de baixo para cima para a direita.
Fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora eu fecho esse ponto para a esquerda, saindo com ela no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha branca, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou aqui para a direita, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para a direita novamente, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei novamente um pedaço de linha de 1 metro, dobrado no meio na agulha. Vou começar aqui, ó, neste pontinho. De cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo. Fecho esse ponto, introduzo a agulha, saio com ela no avesso. Vou marcar aqui, que é onde que eu quero que chegue minha linha, viro meu trabalho, faço uma marcação com o meu dedão, aqui está minha linha, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, agora na carreira de baixo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, e na carreira de baixo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, e na carreira de baixo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Agora vou para a carreira de cima, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, para a carreira de cima, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e introduzo a agulha aqui. Viro meu trabalho, vou de baixo para cima para a esquerda, saio na carreira de cima, viro a agulha, de cima para baixo para a direita, faço um ponto, viro a agulha, de baixo para cima para a direita, faço o segundo ponto, saio na carreira de cima. Vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 3 pontos. Volto para a direita, de baixo para cima, fechando um ponto, saio na carreira de cima, viro a agulha de cima para baixo para a direita, fecho esse ponto para a esquerda, saindo com ela no avesso. Vou marcar este ponto, viro meu trabalho, posiciono o dedão aqui, passo a agulha por baixo dessa linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Vou na carreira de baixo, passo a agulha por baixo dessa linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Na carreira de cima, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo. Na carreira de baixo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Na carreira de cima, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Introduzo a agulha, viro por direito, faço um ponto, de cima para baixo para a direita, fecho esse ponto para a esquerda. Puxo, vou marcar novamente. Eu preciso que a minha linha saia aqui. Viro meu trabalho. Coloco meu dedão sobre a marcação. Aqui está minha linha.
passo a agulha por baixo dessa linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Vou aqui na carreira de baixo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, na carreira de cima, novamente, na carreira de baixo e na carreira de cima. Agora, passo por baixo dessa linha, puxo e introduzo aqui. Viro meu trabalho. Fecho esses pontos para a direita, de baixo para cima. Fecho um ponto. Viro a agulha de cima para baixo para a direita, fecho o segundo ponto, saio na carreira de baixo. Para a esquerda, de cima para baixo, fecho 2 pontos. Faço mais um ponto para a esquerda, de cima para baixo. Fecho esse ponto, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. E agora, fecho esse ponto para a direita, puxo no avesso, vou marcar este ponto aqui, ó. Viro meu trabalho. Aqui está a minha linha. Tiro a agulha, coloco o dedo. Passo a agulha por baixo desse etamine, por baixo da linha. Puxo, vou aqui, ó, nessa carreira de cima, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Na carreira de cima, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, introduzo a minha agulha aqui, ó. Puxo pro direito. Viro meu trabalho, viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a esquerda, fecho esse ponto virando a agulha de cima para baixo para a direita, saio na carreira de baixo, vou para a direita de cima para baixo, fecho esse ponto para a esquerda de cima para baixo. Faço mais 2 pontos de cima para baixo para a esquerda. Volto fechando esses pontos, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de cima para baixo para a esquerda, para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita. Saio na carreira de baixo, viro a agulha de baixo para cima para a direita. Fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Viro a agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda. Agora, para a esquerda, de baixo para cima, faço 2 pontos. Fecho esses pontos para a direita, de baixo para cima. Fecho um ponto, viro a agulha, fecho um ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Esquerda de cima para baixo. Fecho esse ponto, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Finalizo introduzindo a agulha, saio com ela no avesso. Marco este ponto aqui. Viro meu trabalho, tiro a agulha, coloco o dedo. Aqui está minha linha, passo a agulha por baixo dessa linha do etamine e da linha. Puxo. Vou aqui na carreira de baixo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha. Puxo. Introduzo a agulha, saindo com ela no direito. Viro meu trabalho. Faço um ponto de baixo para cima para a direita.
fecho esse ponto virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso, marco este ponto aqui, ó. Viro meu trabalho, coloco o dedão sobre a agulha, passo a agulha por baixo dessa linha do etamine e da linha, puxo. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, por baixo deste etamine, puxo, e introduzo aqui, ó. Saio com a agulha no direito, vou de baixo para cima para a esquerda na carreira de baixo, faço 2 pontos, fecho um ponto virando a agulha de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Faço um ponto de cima para baixo para a direita, viro a agulha, fecho esse ponto para a esquerda de baixo para cima. Agora aqui, na carreira de cima, de baixo para cima para a direita, faço mais um ponto de baixo para cima para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima, viro a agulha, faço um ponto de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, fecho esse ponto, passo por baixo da linha, puxo e finalizo introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso para fazer o arremate. Viro o meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha por baixo dessa linha branca, puxo. Passo novamente a agulha por baixo dessa linha branca, puxo, vou para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Peguei um pedaço da linha 47, dobrei no meio, passei as 2 pontas pela agulha. Vou fazer a boquinha, ó, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou de cima para baixo para a direita, fazendo 3 pontos. Volto para a esquerda de cima para baixo, fechando esses pontos. Fecho o terceiro ponto, saindo com a agulha no avesso, para fazer o arremate. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha vermelha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha vermelha, por baixo do etamine e da outra linha, puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. E assim finalizamos a parte da cabeça da mini. Assim ficou o avesso e o direito. Espero que você tenha gostado. Eu vou continuar bordando agora o corpo. Nos vemos no próximo vídeo.